Vânia mal chegou à delegacia e já tem uma missão para solucionar. Eu já vim aqui diversas vezes e ninguém me ajuda. O caso do marceneiro, que aparentemente mantém 2 mulheres em cárcere privado. É um cafezinho, acabei de passar. Amanhã, logo após Chamas do Destino. Sabia que tinha alguma coisa de errado com essa mulher. Um homem que parecia inofensivo faz da delegada a sua próxima vítima. Segundo episódio de Estranho Amor. Você trazendo de volta todos os meus medos.